Seja bem-vindo a mais um episódio do Benecast. Meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado e CEO da Marcelo Benevides Advogados. E hoje nós estamos aqui com a flor mais bela do meu jardim, Ellen Benevides, a minha esposa, que vai ser a host também deste podcast especial. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora e estamos aqui para contribuir com esse podcast. E hoje estamos aqui com a Bianca. Bianca Genoese, falei certo? Falou certo. É especialista em medicina esportiva, é nutricionista, tem outras especializações também, e hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal para você que quer saber se está se alimentando bem, o que você deve comer para emagrecer, o que você não deve comer, tá comendo demais, tá comendo de menos, está comendo errado, e o glúten, e a lactose. Então hoje a gente vai bater um papo aqui falando sobre esses temas. Seja muito bem-vinda, minha amiga, e Obrigada. é um prazer estar aqui com você hoje, né? Quero até te agradecer antecipadamente pelo convite. Sei que a tua agenda é apertadíssima, mas se apresenta para o pessoal, fala um pouco de você, quem é a Bianca, para eles saberem, te conhecerem um pouco melhor. Para mim é um prazer, obrigado pelo convite, vocês terem me chamado. Eu sou nutricionista já há mais ou menos 12 anos. Legal. Tenho essa especialização, né, em nutrição esportiva, mas tenho também outras especializações, nutrição materno-infantil, fitoterapia, trabalho bastante com a fitoterapia também no consultório, né, que são as plantinhas lá, então eu gosto muito da utilização delas também. Legal. Para mim é um prazer, gente, explicar um pouquinho, falar sobre a nutrição é muito legal, eu amo a minha profissão. Eu falo que quando eu me formei, eu falava que eu ia salvar o mundo, né? Gente, vou salvar o mundo. Todo mundo. Eu acho que quem sofre mais é quem tá do meu lado. Minha família, eu acho que é a que mais sofre. Eu imagino. Porque eu fico, mãe tá comendo muito. Refrigerante. Olha, mãe. Então, eles sofrem um pouco mais, mas é maravilhoso. É porque a gente, né, quer dizer, eu sou bem jovem, eu sou da década de 90, tô brincando. Não, eu tô falando, a gente foi criado, né, assim, geração anos 80, que geração anos 90, a gente foi criado assim, a gente não tinha tanta informação em relação à nutrição. Acabava que os nossos pais, assim, a gente pegou os hábitos deles, né? Então, hoje que tem com internet, com todas essas tecnologias aí, redes sociais, tem muita coisa, muito divulgado, né, as informações. Mas antes a gente não sabia, então a gente acabava comendo muito errado, né, Bia? Eu acho que a alimentação, na verdade, antigamente, né, assim, quando a gente fala da alimentação lá dos nossos avós, era até um pouco melhor do que atualmente. Eu acho que por conta dessa questão da indústria entrar com uma força muito grande, as pessoas trabalharem muito, aquela rotina de você não consegue ficar em casa muito tempo, não tem tempo para preparar as coisas. Eu acho que antigamente a gente se alimentava mal, mas eu ainda acho que era melhor do que atualmente. Né? Hoje a gente sabe muito da alimentação, da importância da alimentação saudável, justamente por conta das informações que a gente tem. Sim. Então a gente tem um conhecimento maior sobre a alimentação, sobre a nutrição, sobre o impacto negativo que a alimentação não saudável, né, causa no seu metabolismo, no seu corpo. Mas, antigamente, eu acho que eles comiam melhor em relação à qualidade nutricional. A qualidade até do alimento. Do alimento. Né? Por conta da industrialização, você diz, né? Exatamente. Porque hoje a gente acaba que, né, nessa questão de rapidez, né, o mundo está muito acelerado. Né? Essa é uma verdade. E então, nisso, a gente acaba, vou comer aqui um biscoito. As pessoas estão muito imediatistas, né? Sim. Então, acaba sendo tudo muito prático, tem que ser prático. Aquele biscoito de queijo, cheio de gordura saturada. Exato. Né? Com bastante corante, né? Então as pessoas... Eu mesmo, assim, até te confessei na última consulta, eu falei, acabei comendo lá aquele biscoito, não vou falar a marca. Acabei comendo lá aquele biscoito e tal. Mas, cara, como é que você entende que a alimentação, ela pode interferir de forma positiva nos hábitos, assim, da população, de forma positiva mesmo? Eu tô comendo isso aqui, mas eu não senti uma diferença. É impossível, né?
Eu acho que primeiro que tem que ser muito a rotina, né? O hábito alimentar, ele tem que ser praticado diariamente. Então, você conseguir enxergar um impacto positivo da alimentação na sua saúde, não adianta você fazer 1 semana, 2 semanas e você continuar comendo aquelas coisas, porque assim, eu acho que todo mundo sabe o que faz mal. Se você perguntar aos pacientes que chegam no consultório, 99% deles, eles falam, não, eu sei o que eu tenho que comer. Então, as pessoas entendem, elas sabem que não pode ficar comendo muito industrializados, os processados, né? Que precisa descascar muito mais do que desembalar, porque realmente vai ter um impacto negativo aquele excesso de industrializados na sua alimentação. Então, as pessoas, elas têm a consciência, mas eu acho que por conta dessa rotina de tudo ser muito prático, muito rápido, eles acabam abrindo um pouco mão daquilo ali, do que é bom para ser o que é mais prático, e eu acho que a longo prazo isso vai acarretar na saúde, óbvio, né? Às vezes as pessoas acabam trocando e mudando o seu estilo de vida muito mais por conta de alguma coisa, algum diagnóstico atual. Então, quando a doença chega, é que ela vai se preocupar em relação à alimentação dela, o que ela tem que trocar, o que ela tem que comer, né? A gente estava até falando sobre isso esses dias, né? Falando sobre essa questão da alimentação, né? Que só depois que as coisas começam de alguma forma desandar, é que as pessoas começam a parar para pensar. Às vezes nem isso, né? Às vezes tem gente que nem mesmo quando chega ali o problema, porque eu acho que as pessoas também, isso tem muito a ver até com o que a gente conversou quando o Rodrigo veio aqui. Até convido você que não assistiu para assistir esse episódio do podcast, onde a gente também falou sobre hábitos. Foi muito legal sobre alimentação. Eu acho que as pessoas elas estão tão no automático de repetir padrões que elas acabam não se atentando que estão comendo ali uma porcaria que aquilo ali vai fazer muito mal para elas a médio e longo prazo. Por exemplo, esses fast foods, né, principalmente de sanduíches, né, para mim tem 2 efeitos negativos. Na hora que você come é muito bom, é gostoso, né? Quem não gosta de comer um hamburgão, né? Mas tem 2 efeitos negativos. Primeiro, pra mim, é que pesa na consciência. Depois que eu comi, caraca, tô malhando pesado, pegando peso, correndo igual um guepardo lá naquela esteira e agora eu vou comer isso aqui. E o segundo ponto é que a digestão, pra mim, disso é mais difícil, pesa, né, um pouco no organismo. Mas esses alimentos, né, que são esses alimentos ultra industrializados, né, os biscoitos recheados, por exemplo, né, que a gente sabe que não tem nenhum valor nutricional, né, e para piorar tá cheio ali de gordura saturada ainda, corante, né, conservantes, né, sim. E tudo isso aí a médio e longo prazo a conta vem. A conta chega, uma hora a conta chega, né, porque você faz uma sobrecarga muito grande no seu sistema com produtos, com aditivos químicos que o seu corpo ele não reconhece. Tudo que é natural, o nosso corpo vai reconhecer. Por isso que a gente fala, alimentação saudável, legume e verdura, você não vai ganhar peso, você não vai desenvolver nenhum tipo de doença. Óbvio que a gente tem algumas doenças que são da parte genética, que tem uma predisposição àquilo ali, mas de um modo geral, se você entrega para o seu corpo o que ele reconhece, ele consegue fazer uma boa digestão, ele consegue assimilar aquilo tudo ali, utilizar muito bem aquilo ali, né, as vitaminas, os minerais, ele não vai desenvolver nenhum tipo de doença crônica ali a longo prazo, né? Diferente do que você faz a sobrecarga com industrializados, cheio de aditivos químicos, que aí começa a roubar cálcio do seu osso, aí começa a ter que regular pH, porque o nosso corpo ele tem um pH mais alcalino, né? Então, os industrializados, você acidifica muito o seu pH do sangue, e as doenças começam a se manifestar quando você está cada vez mais inflamado. Quanto maior a inflamação do seu corpo, mais as doenças começam a se manifestar. E eu até queria fazer uma pergunta, Bianca. Na verdade, eu acho que no fundo, a gente sabe, né? O nosso corpo, acho que ele responde de forma, pelo menos o meu, de forma automática. Não só a consciência, mas o meu próprio corpo. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com digestão, enfim, então eu tenho que ficar mais atenta ao que eu tô comendo, porque eu sei que logo depois eu vou me sentir mal, ou vou ter dificuldade na digestão. Refluxo. Refluxo, eu tenho refluxo, então também é uma coisa que eu tenho que olhar com maior cuidado.
Agora, quando eu tô comendo um industrializado, ou comendo alguma coisa que eu sei que não vai fazer bem, né? Que você enxerga até no sabor. Sim. O sabor, ele é diferente, né? Aquilo vai dando um peso na consciência e ao mesmo tempo que eu paro de comer, eu falo, não come isso não. Tipo, eu falo a gente até brinca, vai comer uma morte-lenta? É assim, eu acho que a solução é não comprar, porque se comprar, vai comer, né? E falando mais da parte da saúde do que da parte estética, acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai falar sobre isso, mas a parte mesmo da saúde, o que você considera nessas... Tudo que você... vou dar, sei lá, 5 alimentos que você falaria assim, evita, não come de jeito nenhum. Impossível comer. Isso aqui, refrigerante. Refrigerante. Uau! Refrigerante é o número 1 da lista? Olha, açúcar refinado... Eu acho que fica eu acho que é um açúcar refinado e refrigerante, açúcar, os industrializados com excesso de gordura saturada, gordura trans, né, que vai caracterizar essa palatabilidade do alimento, a crocância do alimento, que é o que mais tem nesses produtos industrializados. Que mais? Vamos lá. Então, refrigerante, açúcar refinado, sal em excesso, né, o sódio em excesso. E aí esses temperos... Esses temperos prontos, né? Que tem muito glutamato. O pão, eu não vejo o pão como um vilão. A gente não pode pensar num alimento único e específico como um vilão da história, né? Falando de pão francês, né? Ou de pão, qualquer pão. Falando de qualquer pão, tá? Óbvio que a gente tem os diferentes tipos, né? Se você tem pão de fermentação natural, você tem um pão caseiro, que não vai ter um processo lá da industrialização, que não vai ter o excesso de industrializados lá, que vai, né, ter outros malefícios, mas... se a gente for pensar num alimento como só, ele por si só, vai depender muito do paciente, vai depender muito para quem que eu estou oferecendo. Como é que está o metabolismo desse paciente? Ele é um paciente que ele tem já uma dislipidemia, ele tem uma resistência insulínica, ele está pré-diabético. Eu vou ficar entupindo esse paciente de pão toda hora? Tem um índice glicêmico muito alto quando a gente fala do pão francês. Aí, se a gente for pensar no pão integral, ele tem lá uma quantidade um pouco maior de fibra, porque vai ter, né, a farinha integral. Muitas das vezes, atualmente, se a gente for pegar até alguns rótulos, e isso vai muito, é o que a gente se fala, a alimentação, o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Não tem uma receitinha de bolo. Não tem uma receita. Porque se eu tenho um paciente que realmente eu preciso controlar um pouco mais a quantidade de carboidrato da dieta dele, eu não vou ficar entupindo esse paciente de pão. Sim. Né? Eu vou tentar dar outras opções para ele do carboidrato, porque o carboidrato ele é importante também. Energia, né? É energia imediata para o seu corpo. Mas se eu ficar entupindo esse paciente, né, esse cliente lá de pão toda hora, eu vou piorar a parte metabólica dele. Né? Então, não tem como a gente botar como vilão um único alimento. Eu preciso entender quem é aquela pessoa. Eu preciso entender como é que está o metabolismo daquela pessoa. E quando você fala sobre você enxergar o seu corpo, você identificar o que te faz mal, isso já é um alerta que aquele alimento não faz bem para você. Então, quando a gente fala, né, as pessoas falam muito, o pão, porque tem glúten, né? E aí, o glúten é o vilão, não é o vilão. Eu tenho pessoas que têm uma hipersensibilidade maior ao glúten que não são diagnosticadas com aquela doença, não tem a doença celíaca, não tem alergia ao trigo, mas ele tem uma reação àquela proteína, né, que é o glúten, muito maior. Ele vai ter os mesmos sintomas de um paciente que tem uma alergia ao glúten, que tem alergia ao trigo, que tem uma doença celíaca. Ele vai ter dor de cabeça, né? Então tem enxaqueca, o abdômen distende, ele tem muita flatulência, ele vai cursar com constipação, com diarreia. Ele tem as mesmas reações que aquele paciente que tem realmente uma alergia diagnosticada, mas que para ele aquilo não funciona. Então, ele tem uma hipersensibilidade maior àquele alimento. Então, a gente fala... Aí eu falei do glúten porque tem pão com glúten, pão sem glúten. Então, o pão, independente se tem glúten ou não, é um carboidrato. Ponto. Né? Então, a gente saber trabalhar para quem é. Quem é que está na minha frente? Como é que está esse paciente, né? É muito importante você individualizar. Então, a gente tem aí
açúcar refinado, porque se a gente pega o açúcar refinado, vamos lá agora, polêmicas. Se a gente pega o açúcar refinado, a gente tem que cortar aí uma boa parte de doces, né? Porque todos eles, a maioria, são à base de açúcar refinado. Bolos, tortas, docinhos. Doces, de um modo geral. Os biscoitos, né? Que a gente falou um pouco aqui sobre eles, né? Mas açúcar refinado, refrigerante... Adoçante, fala de adoçante. Porque o adoçante é exatamente o sabor industrializado. Porque assim, eu só como açúcar mesmo no café, no café da manhã, né, que eu tomo o café, e eu tento sempre diminuir a quantidade eu tomo demerara, e aí eu tento diminuir a quantidade de demerara ali, ainda deixo um sabor um pouco mais amarguinho ali, para não colocar bastante açúcar. Mas eu acho o sabor do adoçante péssimo. E eu tenho a sensação de que ele tá fazendo mais mal do que bem, por conta do sabor industrializado, que é muito forte. Muito forte, E ele realmente, os adoçantes, né, principalmente aspartame, ciclamato, são moléculas químicas que a gente tem que tirar isso. E se a gente pega muitos produtos industrializados, eles vão ser, né, adoçados. Às vezes é diet, mas não tem açúcar, mas está cheio de adoçante que também faz mal, né? E tem a diferença também do tipo de açúcar. A demerara, ele é um tipo de açúcar, ele é açúcar. Ponto. Vai aumentar o índice glicêmico. Vai aumentar a tua glicemia, não tem diferença. A diferença dele é que ele tem um pouco mais de mineral, né? O mascavo, por exemplo, tem um pouco mais. Ele não é refinado como o açúcar branco, né? Açúcar... É menos pior. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Aí o que eu falo, assim, pra quem é que eu tô... Porque um pouquinho do açúcar, de repente, no seu café, se você não tem nenhum tipo de alteração, se você não tem necessidade, vai fazer tão mal assim pra você? Óbvio que o ideal é que a gente realmente tire. Quanto menos açúcar, melhor. Porque o teu corpo ele vai sempre buscar por aquele prazer. Porque o açúcar, né, as substâncias opioides que a gente chama, que vem açúcar, o sal, eles causam, né, mais dependência mesmo, principalmente o açúcar. Dependência química, como uma droga vai causar também. Então, o seu corpo ele vai sempre buscar aquela sensação de prazer. Da mesma forma que acontece com uma pessoa que busca a droga por uma sensação de prazer que ela tem. O açúcar ele vai agir no seu sistema nervoso central igualzinho a droga causa, dependência. Por isso que quando você tira, né, você tem que tirar aquilo ali, o paciente fica irritado, dá irritabilidade, né, fica ali 10, 15 dias, normalmente o paciente fica bem nervoso se a gente tiver que excluir isso da alimentação. Né? Mas o ideal é que a gente tenha, quanto menor a quantidade de açúcar, melhor para você. E o adoçante, assim... A não ser os mais naturais, né? Estévia, que é da planta. Eles não vão causar tanto malefício quanto um adoçante artificial, né? A própria sucralose, ela é um adoçante que a Sociedade de Endocrinologia, com o paciente quando está diabético, ele até pode fazer, né? Porque tem que tirar o açúcar e entra com a sucralose. Eu não sou muito a favor também da sucralose, né? O uso crônico dela ali, ela pode roubar o iodo da tireoide, do mesmo sítio de absorção ali, desse mineral. Então, não é legal. Então, é importante a gente saber que quanto menos eu conseguir colocar na alimentação, melhor. E adoçante, de preferência, não utilizar, né? E aí tem, por exemplo, o xilitol, o eritritol, o maltitol, que são, né, os fermentáveis, né? Que podem causar, inclusive, distensão abdominal. Então, veio um boom muito grande do xilitol. Xilitol. Ele causa distensão abdominal se consumido em excesso. Ou seja, vai ficar com aquela barriga do Zeca Pagodinho. A barriga dá uma distendida. Fermenta muito mais, né? Então... Zeca, te amo, tá? Tô só brincando. Por isso que é importante a gente reduzir. Eu acho que a alimentação é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Se você gosta do açúcar, um pouquinho do café lá com açúcar, ok, mas e o resto do seu dia? Como é que é, né? Como é que é a sua alimentação? Voltando até pegando o gancho que você falou, né, de prazer, né, assim, isso é uma pergunta particular, né, é óbvio também que vai ter influência da sua profissão, né, como nutricionista, mas eu falo pro Marcelo, eu vejo também me alimentar, vejo na comida também uma fonte de prazer.
Por exemplo, eu vou viajar, eu vou visitar determinados lugares, eu vou ver a culinária daquele lugar, eu vou experimentar. São experiências, Sim. né? Assim como também experimentar vinhos, que a gente gosta de beber vinho, algumas coisas. Então a gente vê também prazer. Eu sei que a gente não tem como a gente ter isso durante a semana inteira, enfim. Só que tem pessoas, inclusive, que a gente vê nas redes sociais, né? Aquelas que malham e que elas falam que a pessoa ela não pode ver na comida uma fonte de prazer de maneira nenhuma. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que realmente, primeiro que você tem até memórias afetivas em relação à alimentação, né? Às vezes você come um bolo de milho que você vai lembrar da sua avó. Sim. Então você tem esse sentimento. A comida ela traz essa sensação também do prazer, da memória afetiva daquele alimento. Ou você buscar, porque você está viajando, você quer conhecer culinárias, né, local daquele lugar. Eu não vejo, a gente não pode fazer da alimentação um terrorismo nutricional, onde você não pode comer jamais, né? Não tem como a gente fazer isso. Primeiro que nós somos seres humanos, você tem Sim. momentos e momentos. Então às vezes você tá querendo buscar um pouco mais daquela sensação de acolhimento, do prazer daquela comida que te remete a alguma lembrança boa. Socializar com as pessoas. Socializar, né? Então eu acho que eu fico até um pouco triste de ver o quanto que fizeram terrorismo em relação a essa parte da alimentação, né? A nutrição, não pode, não pode, não pode. Não é que não pode, a gente precisa saber para quem você está prescrevendo, que tipo de alimento que você vai colocar para determinado momento que aquele paciente está passando, ou por alguma patologia, alguma doença que ele tenha, né? Não tem como a gente fazer esse terrorismo todo. Eu particularmente, o café, hoje eu consigo, já há alguns anos, eu consigo eliminar completamente. Antes eu usava o adoçante e hoje eu não uso nada. Mas, em contrapartida, eu gosto de uma sobremesa. Eu não lembro agora a última vez, no último lugar onde a gente foi, que eu quis comer uma sobremesa. Onde foi mesmo? Num restaurante, não lembro agora, não vou lembrar. Mas eu quero conhecer, não é só o ato de comer a sobremesa. Tem muito a ver com isso que a Ellen falou. É de conhecer, eu sou meio formiguinha nesse sentido. Mas de conhecer ali aquele prato, saber como é que é, né? Normalmente a gente vai em alguns restaurantes diferentes, a gente quer ver como é que é o esquema ali do chefe, né? Como é que é a pegada. Às vezes tem uma sobremesa que é muito falada, né? Mas também isso não é todo dia. Exatamente. Isso é uma vez ou outra, né? Assim como também o vinho, né? Que tem lá o Revesterol, né? Resveratrol. Resveratrol que é benéfico, né? Mas obviamente em pequenas quantidades, até porque tem álcool. Álcool também seria um alimento para entrar nessa lista, né? Entrar na lista. Porque não existe quantidade segura para consumo de álcool também, né? Tudo que a gente consome. O álcool, ele é maléfico para o emagrecimento? Ele pode interferir também porque ele também tem caloria. Se a gente vai falar de emagrecimento eu preciso ter um controle na ingestão alimentar daquela pessoa. Então, se você faz o consumo frequente de álcool, você está aumentando a caloria da sua dieta todas as vezes que você faz. Além da caloria do álcool, você tem também a caloria da bebida. Então, carboidrato que vai ter, por exemplo, o vinho, ele vai ter... Além do álcool, ele tem lá o carboidrato, né? Então, as bebidas vão ter... Então, você aumenta a sua ingestão calórica também, né? Você interfere, às vezes, também em metabolismo na parte muscular. Então, você diminui a sua síntese proteica muscular. Então, você quer emagrecer, mas você também quer emagrecer, manter seu músculo, não quer perder a massa muscular que você tem. Então, ele também pode interferir nessa parte. Se a gente for pensar em calorias, o branco é melhor do que o tinto? Ou não tem nada a ver? Eles são bem parecidos, assim, a gestão, a parte calórica da quantidade de calorias, eles são bem parecidos, né? Das bebidas. Os fermentáveis têm um pouquinho menos, né? Por exemplo, do que cerveja. A cerveja tem mais caloria, o gin tem um pouco menos. Aí cada um vai ter a sua particularidade. Legal. A diferença da cerveja é que o vinho, se a gente toma uma garrafa de vinho, né? Vai jantar e tomar uma garrafa, a gente já fica bem. No máximo, ali vai tomar mais uma e olhe lá. Agora, com a cerveja bebe muito, para quem né? Quem consome, gosta... hoje eu não tenho mais esse... Porque antigamente, quando eu era mais novo, né, a gente saía no barzinho, sentava, tomava um chopp e tal, 2, 3, 4... Enfim, hoje eu não tenho mais isso. Hoje, no máximo, a gente toma ali um choppinho, 2 e tal, quando vai comer alguma coisa, vai sair para alguma coisa.
Mas a cerveja, ela tem muito mais... Você bebe mais, né? Você bebe mais, então você consome mais calorias. Então, para quem tá numa dieta, de repente, de emagrecimento, a cerveja é um sabotador violento, né? É verdade. O álcool também desidrata muito, né? Por isso você acaba, quando bebe o vinho, normalmente você vem acompanhado da água. O desidrata, a bebida alcoólica, ela também vai desidratar bastante. Legal. Mas pensando no emagrecimento, ele vai interferir sim, porque ele vai aumentar a sua ingestão calórica, né? E às vezes as pessoas ficam assim, eu passo a semana toda, como direitinho, me alimento Chega no super final bem, de aí chega no semana. final de semana, começa sexta-noite, aí pede lá o aplicativo, aí vai a pizza, aí sábado de novo, sai da dieta, bebe, sábado, domingo. Então, quando você faz, pensando no emagrecimento, se você faz um somatório da ingestão calórica lá de todos esses dias, você divide pelo número de dias, Acabou. às vezes a pessoa não ficou na restrição, porque tem que ter o déficitzinho, né? Eu tenho que consumir menos do que eu estou gastando para eu conseguir queimar mais e conseguir gerar esse emagrecimento. E a constância daquilo ali. Porque não adianta também você fazer aí 2, 3 dias. Porque tem muito isso, a pessoa chegar e falar, eu tô malhando todos os dias, eu não vejo tô vendo resultado. É. O problema tá aí, né? Porque, e às vezes o comer inconsciente também, né? Porque tem muitas pessoas que acabam beliscando muito e não notam que beliscaram. Então, tá fazendo comida, tá beliscando. Tá fazendo comida, tá comendo. Dá pro filho, uma colher pro filho, uma pra mãe, da mãe pra filha. Então, você aumenta ali a quantidade calórica do seu dia. Uma balinha aqui, é um negocinho ali, que as pessoas às vezes não se ligam. Mas pra quem tá buscando emagrecimento, vai acabar interferindo. Porque você vai consumir uma caloria maior naquele dia ali. E às vezes não gastou muito. Faz atividade, mas qual é a intensidade que tá fazendo essa atividade, né? Quando eu comecei agora, alguns meses, a incluir o treino aeróbico, né, nos meus treinos, eu comecei a sentir diferença, comecei a ver que aquela capa de gordura ela começou a dar uma diminuída. Mas o que eu queria te perguntar, eu lembro agora que no início da nossa conversa a gente estava falando sobre a questão do pH do sangue, né? E a gente falou também dos alimentos, que são os alimentos que fazem mal e que devem ser evitados, né? Tem gente que, eu tenho um irmão, o Kaique, um beijo. Cara, ele bebe 2 litros, né? Ele é impressionante, né? 2 litros de Coca-Cola por dia e tal, dá normal. Dá normal. Normal. Olha, pra você ter uma ideia, Coca-Cola normal, a cada um copo de 200 ml mais ou menos, você tem quase metade de açúcar ali dentro. Caramba. É muito açúcar. Ele tá magrinho. Não. Então, aí, cara, o que a gente... por que eu tô te falando sobre essas coisas? Porque da mesma forma que eu acredito, né, que existem alimentos que prejudicam o pH do teu sangue e que trazem ali inflamação. Quando a gente fala de inflamação, não é tendinite não, tá, gente? É uma inflamação a nível celular, né? Sim. Quando a gente tem essa cara, tô muito médico hoje, hein? Caraca! Quando a gente está falando, então, sobre alimentação, quais são os alimentos saudáveis que vão fazer o teu pH ficar balanceado? Eu sei que tem um aqui, vou chutar, que eu acho que é o limão, né? A água com limão, suco de limão, limonada. Também não é limonada, não é pra tudo meter o açúcar na limonada, né? Eu acho que quando a gente fala de alimentos anti-inflamatórios, né? Porque a alimentação nossa, por si só, de um modo geral, ela é um pouco mais inflamatória. Então, a gente tem uma tendência maior a consumir alimentos que são mais inflamatórios, né? E quando a gente fala de alimentos anti-inflamatórios, a gente está falando de legumes, das verduras, né? Eu gosto muito da pegada um pouco mais para aquela alimentação mais mediterrânea, por exemplo. Como é que é a mediterrânea? Que você tem lá os grãos, né? As leguminosas, a lentilha, grão de bico, tem as castanhas, que são fontes de gorduras boas, né? Os peixes, né? Por conta de ômega 3, que você tem esse potencial mais anti-inflamatório também. Então, legumes, verduras, frutas, isso tudo vai fazer com que você diminua a inflamação. A inflamação do corpo, ela demora também um tempo maior. Você não consegue desinflamar seu corpo aí uma semana desinflamei. Não. Primeiro que a gente consegue até ver
como que está realmente esse teu organismo, como que está o seu corpo, até através dos exames que você vê. Então, você tem marcadores inflamatórios que você consegue realmente visualizar se aquele paciente está inflamado, né? Então, a gente tem lá a homocisteína, PCR, RDW, lá no meu hemograma eu consigo ver a inflamação, ferritina. Então, tem alguns marcadores que a gente solicita, né, aos médicos, a gente também solicita exames para poder ver como é que está a inflamação. Pode falar? Não, pode falar. Não, e aí pensando nesse contexto, alimentação, o que a gente poderia pensar nos melhores alimentos para isso são... Aí é legume, verdura, fruta, né? As gorduras boas, gordura do abacate, né? Que tem ômega 9, ômega 3, né? Aí você tem de forma de origem animal, né? Os peixes, principalmente os peixes pequenos, sardinha, cavalinha, salmão, atum, mais ou menos, não tem tanto. Salmão hoje em dia não existe mais aquele salmão de antigamente, hoje em dia a gente não consegue muito. A sardinha, por exemplo, é uma ótima fonte, inclusive de cálcio, né? E é um peixe barato, então as pessoas conseguem ter esse acesso maior. Mas aí só não pode tacar no óleo, né? Só não pode tacar no óleo. Faz na fraia. Faz assadinha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bianca. Até trazendo um pouco com o que eu trabalho, né? Na corretora a gente faz plano de saúde e aí a gente falando um pouco sobre isso, porque às vezes quando eu falo com os clientes sobre a importância de você fazer um tratamento preventivo, né? Se você tem um bom plano de saúde, você fazer um tratamento preventivo e sempre tá indo fazendo exame de rotina, fazendo exames e não é só isso, não só quando pinta uma urgência que você tem que ir procurar um atendimento e muitas vezes no hospital público e muitas vezes não tem nem, tem que esperar para marcar, enfim. Meses, né? Mas falando sobre isso especificamente, de você ter um acesso a para fazer exames e qual é a importância desses exames quando chegam para você através de uma indicação médica ou por alguma patologia, alguma enfermidade que chega para você? Qual a importância dos exames para que você direcione esse paciente para ter uma alimentação que... mais direcionada, né? É muito importante porque como é que eu vou... Porque o meu exame clínico, né, eu tenho como saber através das sintomatologias que o paciente vai relatar para mim. Então, eu tenho algumas perguntas que a gente vai fazendo, então você consegue saber através de sinais e sintomas se ele está mais inflamado pelo tipo de alimentação que ele leva, né, através da composição corporal. Então, se o paciente está acima do peso, com sobrepeso e obesidade, possivelmente ele pode ter uma resistência insulínica, mas eu só consigo comprovar aquilo ali, como que está o metabolismo, se eu tiver um exame de sangue. Se eu preciso olhar o paciente por dentro. Eu não posso só visualizar ele e falar, eu acho que você está com colesterol alto, eu acho que você tem uma resistência insulínica porque você está com uma gordura maior na região abdominal, então possivelmente você tem uma resistência insulínica. Eu não tenho como, né... Primeiro que diagnóstico também a gente não faz, tá? Diagnóstico só médico que faz, mas a gente consegue através desse exame eu verificar se o paciente tem uma insulina alta, como é que tá esse metabolismo, a glicada, a hemoglobina glicada dele dos últimos 3 meses, como é que ele vem se comportando na alimentação, triglicerídeo, se ele tem lá os marcadores inflamatórios mais alterados. Então, isso faz com que, se tem um colesterol mais alto, para eu direcionar a minha conduta em relação à parte da alimentação, bem mais específico, né? Então, eu consigo, o paciente ele tem dislipidemia, ele tem um colesterol alto, o que eu preciso fazer? Preciso reduzir a gordura saturada do paciente, eu preciso melhorar outros tipos de gordura monoinsaturada, né? As insaturadas que vão ter um benefício maior para redução desse LDL, eu preciso melhorar o aporte lá anti-inflamatório, vou entrar com ômega 3 para melhorar a inflamação. Então, a gente consegue direcionar muito mais se eu tenho um paciente com um exame laboratorial e de preferência que realmente ele faça com uma periodicidade, porque algumas doenças são silenciosas. Diabetes, por exemplo, é uma doença silenciosa. Sim. Não é do nada, ficou diabético. Não. Ele tem lá, começa a vir algumas alterações no exame, como é que está o comportamento da cada... Porque se você pega os exames dos últimos 2, 3 anos, né, se você tem a comparação, você consegue ver como é que ele vem evoluindo aquilo ali. Não é de uma hora para outra. O corpo ele vai dando sintomas, ele vai dando sinais ali para você. E literalmente você é o que você come. Você é o que você come. Eu acredito que você é o que você come. E aí, assim, Bianca, você não come besteira? Gente, eu sou ser humano, óbvio que eu vou comer. Tem dias que eu
quero comer um doce, um sorvete, mas aquilo não é uma rotina minha. A gente não pode fazer da alimentação, que você sabe que é errada, uma rotina sua, uma prática recorrente daquilo ali. Se você não consegue se controlar, não compra. A gente tem que aprender a dizer não no momento que tem que dizer não. Eu sempre falo, o não é difícil, mas o não é libertador. Para tudo. Sim. Até pra gente como mãe, às vezes, não. Tem muito poder no não. Tem. Muito. E as pessoas têm uma dificuldade de dizer não. Sim. Né? E o dizer não também na alimentação. Eu sempre falo assim, gente, a obesidade, você tratar a obesidade não é fácil. É uma doença multifatorial, tem muitas coisas envolvidas, é comportamento, é a parte psicológica, o emocional, tem muita coisa envolvida. Não é simples. Emagrecer não é simples, né? Tratar uma doença não é simples, porque você vem aquele hábito errado durante muitos anos. Como é que você vai do nada, você fala, para, corta, tira, não dá. Então, você tem que ir trabalhando. Então, para que isso aconteça, você tem que começar a dizer aqueles nãozinhos. Não posso, hoje eu não vou fazer. Hoje isso aqui, olha, será que realmente eu preciso comer esse sorvete agora? Será que eu preciso comer esse biscoito? Será que não tem alguma coisa melhor para eu... Substituir, né? Para eu substituir? E assim, a gente tem os tipos de fome também. Porque se você realmente está com fome, se eu te der uma maçã, você vai comer a maçã. Porque você está com fome, é fisiológico. Você vai comer maçã. Agora, se você... estou morrendo de fome. Mas eu queria comer um doce. Não é fome. É vontade. É a vontade. Aí você está querendo suprir um desejo seu, não é a fome. Nesses programas que a gente vê aí, né? Quilos Mortais? Né? Acho que é isso, né? Quilos Mortais tem aquele doutor que é um mais velhinho. Sim. E você falou uma coisa que é verdade, porque você repara que nessas pessoas que realmente têm obesidade grave mesmo, você vê que essas pessoas, elas só enxergam como única fonte de prazer a comida. Ela não tem outra fonte de prazer na vida a não ser a comida. Ela não enxerga, ela não faz. Ela faz da comida um único propósito de vida. Sim. Né? Se você perceber nos programas, né? Sim. E aí a gente fica percebendo isso, aquilo que você falou. De repente, essa pessoa talvez precise de um tratamento, um acompanhamento terapêutico, Sim, né? psicológico, para trabalhar as suas emoções para que não desconte na comida. Você vê como que é tão importante que, por exemplo, pacientes que fazem bariátrica, por exemplo, que precisam fazer a bariátrica, se ele não muda o comportamento com o alimento, se ele não muda o pensamento, o hábito dele, ele volta. Ele ganha peso de novo. A maioria volta. A maioria volta. Porque não tratou a base ali, não tratou a relação com a comida, o prazer. A comida ali traz sensação de prazer, ele libera muitos neurotransmissores, né, dopamina, ele vai ser liberado, então você tem essa sensação maior de prazer. Por isso que as pessoas acabam buscando mais o alimento como uma forma de prazer. Tem pessoas que migram, por exemplo, para atividade física, que ficam fazendo atividade física porque aquilo ali gera uma sensação de prazer também para ela, né? Então, direcionar o prazer, mas você identificar e saber que você precisa mudar o seu hábito antes mesmo de buscar uma outra alternativa, porque tem realmente também pacientes que estão para fazer bariátrica, mas que falam, não, eu vou mudar o meu hábito, eu vou mudar minha rotina, eu vou melhorar minha qualidade. Porque às vezes você começa mudando algumas coisas, não precisa mudar tudo de uma hora para outra. Se é atividade física que eu não estou fazendo, eu vou colocar atividade física para eu fazer 2, 3 vezes na semana. A recomendação para você sair do sedentarismo, né, pelo menos 150 minutos por semana, de qualquer atividade. Não importa aí no início qual é a atividade que você vai fazer. Se é alimentação, eu sei que eu como besteira todo dia à noite, eu busco lá uma besteira todo final de semana, começa a diminuir. Tira um pouquinho, essa semana eu vou ficar sem, na outra semana eu vou fazer. Então você vai aos poucos mudando alguns hábitos, algumas rotinas que você tem para melhorar a sua qualidade, porque foi o que você falou, a estética é consequência. Eu acho que o principal é a qualidade de vida, né? Sim, sim. E voltando um pouco, assim, a gente falou daquela hora ali de mergulhar a sardinha no óleo, né? Existe algum óleo, girassol, canola, soja, que seja seguro, saudável para o consumo? Então, a gente precisa entender
que tem alguns tipos de gordura, né? Quando a gente fala dos óleos, a gente está falando das gorduras. A gente tem a gordura saturada e a gordura insaturada. Então, a gordura saturada é aquela gordura que você tem mais na banha de porco, gordura animal, né? Carne vermelha tem mais gordura saturada. O leite integral vai ter mais gordura saturada. Então, a gente tem a gordura saturada e a gordura insaturada, que são essas mais poliinsaturadas, do óleo de girassol, óleo de soja, tem que até são de as algodão gorduras agora. de algodão, são gorduras, são óleos de gorduras de origem vegetal, né? Então, o nosso corpo, ele trabalha, ele usa bem qualquer gordura, seja saturada, seja insaturada, tá? Tá. O que a gente precisa é saber qual tipo de gordura fazer, porque assim, não existe, se você me perguntar qual é a gordura maléfica, existe gordura boa? Sim, gordura saturada é boa numa determinada quantidade. Gordura insaturada dos óleos, por exemplo, de vegetais, é boa em determinada quantidade. O que é ruim? Gordura trans. Então, a gordura trans é realmente aquela gordura que você tem que evitar, porque está relacionado com doenças cardiovasculares, aumento de placa de ateroma nas suas artérias, aumento de resistência insulínica, né? Então, esse tipo de gordura, sim, são as gorduras maléficas, né? Quando você me perguntar, óleo de girassol, óleo de canola. Canola é uma planta que foi modificada, a gente nem deveria ser comercializado, mas é comercializado. Então entra na lista também dos que não devem ser consumidos. Não devem ser consumidos. E tô achando que tava benzão. Não, eu já troquei, agora eu comprei a banha. Então, a banha, por exemplo, é uma gordura saturada, tá? A gordura saturada, a gente também tem uma recomendação da ingestão dela. Eu não posso me entupir de gordura saturada. Porque se eu tenho, por exemplo, um colesterol mais alto, eu preciso ter uma quantidade de gordura saturada um pouco mais controlada. Que vai aumentar o meu colesterol. Inclusive, tem muitos estudos já, isso bem consolidado na literatura, que a gordura poliinsaturada, a gordura insaturada, né? E a gente está falando das poliinsaturadas, monoinsaturadas. Que são os óleos vegetais. Óleos vegetais, elas manteiga é saturada. Margarina. Azeite é gordura insaturada, óleo de abacate, óleo de semente de girassol. Então, Você usa qual? Eu uso azeite. Você usa azeite. Para refogar, para fazer qualquer tipo de preparação, eu uso azeite na minha casa. Eu não uso óleo. Tá. É óbvio que a gente tem aquela questão assim, tem pessoas que podem comprar o azeite, né? É uma gordura monoinsaturada, é uma gordura boa. Quando você submete ela à cocção bem rápida ali, a gente não modifica a estrutura dela. Não pode aumentar, botar 180 graus Você aí. não pode. A gordura, o azeite, por exemplo, você não pode fazer uma imersão em gordura. Você não pode fritar e deixar lá porque a gente tem o tempo e a temperatura. Não posso submeter esse azeite a uma temperatura muito alta por um período muito longo. Vira gordura ruim. Aí a gordura já fica, você perde todas as propriedades benéficas dele, já não é legal. Você muda um pouco ali a estrutura que você queimou muito, né? É igual a manteiga. A manteiga você não pode deixar ela ficar preta. Então, quando você usa alguma coisa com manteiga, tem que ser bem rapidinho ali. Aquela clarificação que começa a ficar muito pretinha, aquilo ali já é tóxico. Entendeu? Então, tem esses tipos. Então, eu uso azeite porque o azeite, ele tem, além da gordura monoinsaturada, ele tem a vitamina E, que ajuda também a manter um pouco mais a estrutura dessa gordura. Você não perde muito os benefícios daquele azeite, né? Então, eu faço em casa com azeite. Eu não uso óleo, tá? Mas se você me perguntar, óleo de vegetal ou óleo... Ou a banha. Ou a banha. Qual é a frequência que você faz? Porque o ideal é que a gente também nem faça muita fritura. Né? Sim. Qual é a quantidade que eu estou fazendo? Então, isso a gente também tem que saber... Ponderar, né? Ponderar. Ponderar. Porque se eu tenho, por exemplo, um perfil de colesterol mais alto, eu não posso ficar me entupindo de gordura saturada. Entendeu? Então, sim. a gente... E gordura saturada vem sempre ali de origem animal. Tá? Manteiga, né? Manteiga. E a margarina? O pessoal tem falado tão mal da margarina ultimamente. Então, a margarina... Que ela é um plástico. Faltou sei lá, um componente para ela virar plástico. Para virar plástico. Então, antigamente, a margarina ela era realmente feita com gordura trans.
porque eles tentavam meio que equiparar com o sabor e a qualidade da manteiga, que a manteiga realmente ela é mais gostosa, né? Se perguntar de palatabilidade, a manteiga é superior em cima da margarina. Margarina não tem gosto de nada. Então, para tentar chegar próximo, até a consistência, ela antigamente era feita com gordura trans. Aí a indústria mudou, porque aí depois foi descoberto, né, há muitos anos atrás, na verdade, que o quanto que era prejudicial à saúde, a gordura trans, né, para as complicações que eu falei. Então, hoje elas são feitas com óleo vegetal. Então, às vezes é uma mistura dos óleos vegetais. Canola, soja, girassol, tem uma mistura ali para fazer essa margarina. Só que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala até em relação à margarina. Tem muitas margarinas que estão sendo adicionadas com gordura saturada. Que você olha os ingredientes lá e tem, por exemplo, creme de leite, sendo feita com creme de leite, com leite. Então, uma pessoa às vezes eu preciso tirar a gordura saturada, eu vou para margarina, porque não tem gordura saturada. Mas aí, quando vai ver a composição dela, agora tem gordura saturada porque estão colocando leite na própria produção da margarina para melhorar a palatabilidade, o gosto dela, entendeu? Sim. Eu, particularmente, eu já não consumo margarina, a gente não consome tem muitos anos, muito tempo mesmo, a gente adotou a manteiga. E, assim, eu já tentei a ghee, né, a manteiga ghee, que dizem que é mais tranquila também, né? Ela é sem lactose, né? Você tira o açúcar do leite dela ali na hora de fazer a clarificação, aí ela é uma manteiga sem lactose. Mas eu acho que ela tem um cheiro péssimo. Mais forte, né? E agora eu estou usando a de castanha. Que não é essencialmente, eu fui ler, porque eu tenho essa curiosidade de ler os ingredientes, né? Hoje em dia eu leio ingredientes de tudo. Isso é velhice, eu acho, cara. Isso é muito bom, sabia? Que as pessoas tinham que ler mais os ingredientes. Por exemplo, eu fui comprar a gente tem usado aquela passata, né? A gente não tem comprado mais um molho de tomate, é passata de tomate. E aí a Ellen faz uma coisa que também que eu aprendi com ela, que é olhar o fundo, pra ver como é que tá ali, se tá amarelo, se tá meio estranho. E aí eu sempre pego, esses dias eu fui comprar, eu li, aí tava lá uma acidulante, mais não sei o que, tomate e sal. E a outra tava tomate. Aí eu fui e levei tomate. Que só tinha tomate. Só tomate. Porque a gente acha às vezes que tá comprando uma coisa que é mais saudável e na verdade é uma enganação, né? É uma enganação. Por isso que é importante você ler rótulo. Você ler os ingredientes é muito importante. A gente sempre fala sobre isso, né? Quanto menos ingrediente, melhor. Porque realmente quanto mais ingrediente, maior é o tempo de prateleira. Então você consegue... O só tomate é uma forma que a indústria conseguiu fazer para estabilizar e realmente ser só tomate aquilo ali dentro. Então é a forma de envasamento, a temperatura, tem todo um protocolo que a indústria precisa fazer para aquele molho, por exemplo, ser só tomate. E realmente ele é só tomate. Então até os industrializados, a gente tem alguns que são do bem. Por isso que você tem que saber ler o rótulo, identificar, por exemplo, o iogurte. Tem iogurte que você tem 2 ingredientes só. Que é ótimo. Leite, fermento lácteo, 2 ingredientes. Aí você pega o iogurte que tem 10 ingredientes ali dentro. Aditivos, pra caramba, corante. Então, qual que vai fazer? Qual que eu vou levar? Porque a gente não quer praticidade. Tem industrializado que realmente a gente consegue colocar. Mas qual que eu vou levar? Por isso que é importante a gente ler rótulo. Quanto menos ingrediente, melhor naquele pacotinho ali que você está levando. Porque tem coisas que também parece que são saudáveis, né? A indústria, ela não vai dar mole, né? Eles querem que a gente consuma. Aí eles fazem um negócio bonitinho ali para parecer que é saudável, mas na verdade não é. E o da manteiga, inclusive, eu fui olhar e tal, falei, pô, será que isso é bom? Manteiga de castanha? Mas tem outras coisas ali, óleo de palma, tem algumas outras coisinhas ali, não é só castanha pura. Mas mesmo assim, achei ela palatável também, tranquila, e também não uso ela o tempo inteiro, já comprei tem bastante tempo, ela tá durando pra caramba lá em casa, e que é uma coisa até que eu tenho que evitar também, que é a manteiga, né? Sabe que a gente podia ter feito um quiz pra ela? Tipo, uma coisa ou outra, tipo, sabe? Tá. Sabe, né? Tipo, presunto ou peixe de peru? Nenhum dos dois.
Pois é, isso aí é um outro engano. As pessoas estão comendo peito de peru e estão achando que estão abafando, Gente, é tão né? embutido quanto aquilo ali. Caramba, eu tenho comido frango desfiado agora. Melhor coisa. Tô super fitness, tô comendo peito de peru, sou do bicho peito de peru. É, não é, né? é. Não é. Defumado, gente. Sódio pra caraca. Cheio de sódio, glutamato. Nenhum dos dois. Mas o dia, quando a gente tiver, assim, no final de semana e não sabe o que comer, mas é o dia que a gente quer se dar um prazer e comer uma besteira. Pizza ou hambúrguer? Nenhum dos dois também. Não, eu acho assim, se você quer comer, você vai comer o que você tá com vontade de comer. Se você comer pizza, você vai comer a pizza. Se a gente for pensar, caloria, o hambúrguer, se você for comer um hambúrguer com a batata, vai ter mais caloria do que a pizza. Mas também qual é a quantidade da pizza que você vai fazer? Qual é o tipo de pizza? É com calabresa? Qual é a massa da pizza? Porque tem aquela massa fina, massa de grossa. fermentação natural, né? Isso, porque a gente fica numa, tipo, às vezes eu tô a fim de comer uma coisa, a fim de comer outra. E aí eu fico argumentando com ele, né? Isso lá em casa. Aí ele fica assim, pizza, você vai querer comer o quê? Eu falei, acho que eu vou querer comer um sanduíche. Ele, sanduíche? Eu falei, a pizza é só carboidrato. No hambúrguer vai ter pelo menos a carne lá do hambúrguer, que é uma proteína. Aí ele, Vem sempre essa historinha, né? E se o hambúrguer for artesanal, melhor ainda, né? Aí você não é um McDonald's, né? Aí a gente pode pensar também no molho, o molho é mais calórico, que a gente tem como a gente minimizar um pouco ali o estrago. Mas se tirar pelo menos a batata, já é ótimo. A batata você já diminui bastante as calorias ali, né? Sim, com certeza. Por último, tem uma última pergunta para te fazer, que é o seguinte, né? Assim, você falou do terrorismo nutricional e muita gente falando mal da questão do lactose e glúten, né? Seriam os grandes vilões de qualquer dieta. Você concorda com isso, que a lactose e o glúten, eles são muito inflamatórios, fazem mal para o nosso organismo? Outro dia eu vi um cara falando que ninguém deveria beber leite de vaca. Como é que é a tua posição em relação a isso? Isso realmente, assim, é uma polêmica muito grande em cima... É o que eu falo assim, a gente não pode analisar o alimento por si só, ele sozinho, né? Eu preciso identificar esse paciente, paciente que tem, por exemplo, doenças autoimunes, a gente realmente precisa diminuir essa inflamação. Então, você tem alterações dentro da microvilosidade lá do seu intestino que aumentam a sua barreira, vai aumentar a passagem de partículas maiores que vão piorar o seu sistema autoimune. Então, o glúten, ele vai fazer essa alteração na microvilosidade. Mas tem pessoas que não apresentam nenhum tipo de, igual eu falei, não tem uma hipersensibilidade àquele alimento, não tem uma doença celíaca, não tem uma doença autoimune, porque quando você tem uma doença autoimune, uma vai ligando a outra, né? Sim. Então, se você tem uma tiroidite, né, diabético, daqui a pouco começa a aparecer alguma outra, então você acaba, por exemplo, esclerose múltipla, uma doença autoimune que você pode apresentar ali outros tipos de doença junto, né? Autoimune. Caramba! Então, para quem é? Isso é um ponto muito importante. Eu não gosto muito dessa, tem que excluir glúten de todo mundo. Não. Eu tenho que tirar a lactose de todo mundo. Realmente o leite, ele tem um potencial um pouco mais inflamatório, mas não para todo mundo. E que tipo de leite que eu estou fazendo? É um leite com uma fermentação melhor, né? Um queijo que tem uma fermentação melhor, não é um queijo ultraprocessado, não é um leite que está lá... Cottage, né? Uma ricota. Ricota, são queijos mais leves. O próprio queijo meia cura, por exemplo, curado, ele tem uma fermentação diferente. Vai ter gordura mais saturada? Vai. Então, para quem é que eu estou fazendo? Para quem é que eu vou incluir esse leite? Um iogurte, por exemplo, o iogurte ajuda a fermentação de bactérias boas também. Ele tem uma ação... Não qualquer iogurte. Não qualquer iogurte. Tá. Aí, aquele iogurte com 2 ingredientes que você tem. Então, é muito questão de para quem que eu estou fazendo aquilo e quem é aquela pessoa que está na minha frente. Né? Se tem realmente uma necessidade de você fazer uma exclusão, porque, por exemplo, o paciente que está apresentando enxaqueca direto e fez teste de, por exemplo, doença celíaca, não tem alergia, não tem alergia à proteína do leite, né? Que vai mais por conta da caseína, a lactose é mais uma intolerância, né? Que é o açúcar do leite. Então, eu vou excluir
vamos excluir para ver como é que esse paciente vai ficar, vai melhorar os sinais e sintomas dele, faz a dieta de exclusão, depois você reintroduz para ver se realmente melhorou aquele sintoma. E se eu não tiver um diagnóstico, né? Se o médico já não veio para mim com algum tipo de diagnóstico. Se é um paciente que já tem um diagnóstico de doença autoimune, por exemplo, paciente autista, a gente tem que sim tirar. Eu preciso excluir da alimentação. Mas eu tenho por que fazer exatamente embasado ali o porquê que eu estou tirando aquele alimento. Cara, muito legal. Adorei o nosso bate-papo. Acho que faltou tempo aqui pra gente falar mais, né? Você falou até essa questão do autismo, né? Ligado com a alimentação. A gente pode até depois você voltar aqui, com o Rodrigo, com a Marcela, pra gente falar sobre isso, que eu acho que as pessoas nem sabem, né? Porque, isso é hereditário, não, mas tem muito a ver com a alimentação também, né? Tem. A gente sempre fala, hereditário, a genética, ela não é destino. Né? A gente sabe que a genética você tem uma predisposição, porque você tem uma alteração genética ali no seu DNA para você ter uma predisposição àquele tipo de doença. Mas ela não é destino. Só que a alimentação, os fatores externos, tudo vai influenciar a você potencializar e a você vir a desenvolver aquele tipo de doença. Né? Show. Sim. Então é isso, Bianca. Obrigada, muito obrigado. gente. Imagina. Foi um prazer. Prazer todo nosso, né? Sim. E você que ficou com a gente aqui até agora, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, faça seu comentário nesse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá!